Que legal, estamos aqui na nossa classe, inaugurando hoje a nossa classe de autoridade e submissão. Que bom que você está aqui, que bom que você está perseverando, não é verdade? E eu quero compartilhar com você alguns fundamentos da autoridade e submissão, como eu já disse nas aulas anteriores. Infelizmente, esse é um tema no qual muitas pessoas têm desprezado e têm mal compreendido. Na minha opinião, essa classe deveria ser a classe que todo cristão deveria passar para poder pegar princípios, porque nós vivemos numa sociedade no qual as pessoas menosprezam a figura da autoridade e as pessoas interpretam submissão de uma forma muito errada. Por isso é muito legal nós termos esse privilégio na nossa escola de tratarmos a respeito de uma classe somente de autoridade e submissão. Então estamos aqui iniciando o nosso nível 5. Seja bem-vindo. Se você está com o celular na mão, por favor, deixe ele de lado para que você possa se concentrar nessa aula. Inclusive, a nossa primeira aula é uma aula bastante introdutória, bastante breve, não se preocupe. Eu quero começar lendo com você um texto que está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Um texto muito chave, muito importante, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Queridos, não tem como rasgar isso daqui da palavra de Deus. Isso daqui é um texto que nos mostra que, independente, não quer dizer que todas as autoridades são da vontade de Deus, existe uma diferença. Porém, todas as autoridades elas estão e permanecem conforme a permissão de Deus, ou seja, Deus ele permitiu que essas autoridades estivessem aí, e a Bíblia nos deixa claro que não há autoridade que não venha de Deus. Não quer dizer que são autoridades boas ou más, porque Deus quer que elas sejam boas ou más. Exemplo do que nós temos, por exemplo, de Saul e Davi. Todos são autoridades. O que na verdade nós temos que compreender como um princípio elementar é que Deus, ele estabelece, né, todas as autoridades. Não quer dizer que ele quer que essas autoridades sejam como elas são. Existem autoridades boas, existem autoridades más, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. A exemplo de Davi e de Saul, uma autoridade boa, uma autoridade má. Né? Ainda aquela que é boa, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele também falhou, porque ele é ser humano. Então, nós vamos entender, aprofundar um pouco mais. Mas o que eu quero resumir para você é que Deus não perde o controle de nada. Tá? Deus ele está sempre à frente da nossa mente, do nosso entendimento, de tudo que nós possuímos. Então ele sabe o porquê de todas as coisas. E eu tenho uma frase que eu sempre uso que eu digo assim: Deus tem os seus propósitos. Então aquilo que eu não entendo, eu posso dizer: Deus tem os seus propósitos. Deus sabe o porquê de cada coisa, tá bom? Esse, como nós já abordamos no início, é um tema bastante polêmico, porém ele é fascinante. Eu gostaria que todos os cristãos e não cristãos pudessem ter acesso a esse conhecimento, porque com certeza a nossa vida ela é impactada e a nossa ótica é mudada. A civilização humana ela é regida por princípios, né, que a tornam viável. Assim, quando vivemos em grupo, faz-se necessária uma direção comum. A exemplo, a figura aqui de um animal com várias cabeças é a besta em Apocalipse. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para você, para nós entendermos melhor. Olha só, apesar de ser um tema polêmico, nós precisamos entender que nós, como seres humanos, nós vivemos dentro de uma coletividade. E para que essa coletividade flua melhor, há necessidade de uma organização, portanto, há necessidade de figuras de autoridade. Algumas pessoas não conseguem compreender isso, mas nós precisamos entender que é necessário sim uma direção comum. Nem sempre vamos concordar com as autoridades, né? Nem sempre a direção que a autoridade está dando é aquela direção que eu acredito que seja, mas nós precisamos entender que é necessário, é necessário. Inclusive, né, um exemplo interessante de quando nós vemos um animal com muitas cabeças é o exemplo da besta, que é totalmente contrário. Quando eu digo muitas cabeças, significa que como se fosse uma briga de autoridades. Muitas pessoas, né, não se submetendo. Então, quando você vê essa figura de um animal com muitas cabeças, na verdade, está lá em Apocalipse, é a figura da besta, uma figura de confusão, uma figura que representa o mal. Nós precisamos entender que viver em grupo não é fácil, não é fácil, não vou dizer que não é legal, é muito bom viver em sociedade, mas não é fácil. E nós precisamos reconhecer que existem figuras de autoridade, elas são importantes para a saúde coletiva. Tá legal? Essa, né, introdutoriamente aqui falando. Um exemplo disso que nós temos é a respeito do centurião romano, que ele entendeu o princípio de autoridade e ele recebeu o milagre. Quando nós lemos esse texto em Mateus 8, 5, 10, nós não vamos poder ler todos os textos bíblicos, você vai ficar com esse dever de casa, mas quando nós lemos, nós vamos perceber que
o centurião romano, essa história é muito conhecida, ele chega até Jesus e ele fala, Senhor, o Senhor não precisa nem ir até minha casa, basta o Senhor me dizer uma palavra e eu sei que o meu servo será curado, será salvo, será sarado. E Jesus fala assim, olha, eu não vi fé, nem aqui no nosso meio eu vi fé tão tamanha quanto essa. E na verdade ele explica princípios de autoridade, né? Esse homem entendeu que não bastava, que não precisava Jesus chegar até a sua casa, porque ele era um homem, ele diz, eu sou autoridade e eu estou sujeito à autoridade. Ele entendia um princípio de autoridade. Ele entendia que quando ele falava para os seus servos, vão, eles iam. Faça, eles faziam. Então eles entendiam, se Jesus é uma autoridade, ele nem precisa ir até minha casa, basta uma palavra. Ou seja, o milagre aconteceu na vida desse homem porque ele entendeu aquilo que muitas pessoas não entendem, que é o princípio de autoridade. Um outro exemplo interessante a respeito disso é o momento histórico lá em Marcos 6, 1 ao 6, depois você lê com paciência, no qual Jesus, a Bíblia nos diz que ele não pôde realizar tantos milagres onde ele estava, lá em Nazaré, porque as pessoas não reconheceram a sua autoridade. Olha outra coisa importante a respeito de autoridade. Quer dizer que Jesus ele realizou milagres em diversos locais, curou, libertou, salvou diversas pessoas. E quando ele chega na sua cidade, lá em Nazaré, ele não pode realizar tantos milagres porque as pessoas não tinham fé em Jesus, porque elas reputavam Jesus é o filho do carpinteiro, é o filho da Maria. Conhecemos os irmãos de Jesus, vimos Jesus crescer. Quem ele é para dizer que é o Messias? Por não reconhecer a autoridade de Jesus como Messias, elas não puderam receber tantos milagres. Outro ponto importantíssimo a respeito de autoridade. A compreensão da autoridade espiritual é o alicerce básico para qualquer ministério cristão bem-sucedido. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo para você. Hoje eu posso dizer para você que hoje eu compreendo melhor a autoridade, as minhas autoridades. Nem sempre foi assim, já houve momentos da minha vida em que eu me senti uma pessoa rebelde, uma pessoa que às vezes queria bater de frente, e isso me trouxe muitos males, eu posso dizer para você, porque compreender a autoridade espiritual, entender que isso é um princípio bíblico, querido, isso não tem a ver com a minha opinião nem com a sua opinião, isso traz sucesso para o nosso ministério, tá? Isso traz bênção sobre a nossa vida, porque obediência gera bênção, do contrário, desobediência atrai maldição sobre as nossas vidas. Então o que eu estou falando para você é que é a experiência própria. Hoje eu posso dizer que eu amo, respeito e valorizo as minhas autoridades porque foi algo que eu aprendi, mas antes, quando eu não tinha aprendido, muitas vezes eu agia de uma forma errada com as minhas autoridades. E hoje eu procuro ter todo respeito e consideração porque eu entendo que isso não está relacionado somente a pessoas, mas está relacionado à minha vida com Deus. Legal? E aqui eu quero entrar com você, isso aqui foi introdutório no capítulo 1, que ele é bem curtinho. Nós vamos apenas aprender nesse capítulo a definição de autoridade. Ele é curtinho, mas ele é essencial para que nós consigamos aprender as outras aulas, tá bom? Aprofundar mais. O que é autoridade? É o legítimo poder de comando e ação. Se você puder reproduzir isso daí, fica mais fácil para você gravar. É o legítimo poder de comando ou ação. O líder deve ser capaz... Deixa eu só baixar aqui. O líder deve ser capaz de captar o que há de melhor nos membros do grupo e definir um rumo à equipe. A percepção faz com que... Deixa eu colocar nossa telinha para cá ficar melhor. A percepção faz com que o líder acolha ideias dos seus subordinados. Algumas vezes ele recusará sugestões e decidirá o que deve ser feito, mas ainda assim sua decisão obterá reconhecimento, respeito, apoio, sem agressões nem traumas, uma vez que o grupo reconhece que o objetivo está sendo buscado. Legal? Então olha só isso daqui. Uma atribuição importantíssima do líder é ele perceber a sua equipe. E sendo esse líder, né, cheio do assim, um líder segundo o coração de Deus, ele percebe o que há melhor dentro da sua equipe, até aquilo que as próprias pessoas não observam em si. Ele percebe e ele faz o que? Ele põe cada pessoa no seu lugar, como se fosse um treinador. Ele em si talvez não vá jogar bola como as pessoas vão jogar, como um treinador de futebol, mas ele sabe posicionar as pessoas de forma que elas façam gol, com que o time tenha êxito. A percepção faz com que o líder escolha ideias dos seus subordinados, ou seja, acolher as ideias dos nossos subordinados é algo bom, é positivo, é bom sim, você como líder ouvir o que as pessoas têm a dizer, porém não confunda as coisas. Mesmo que você ouça, não significa que você irá acolher todas as sugestões que chegarem até você. Por quê? Eu lembro de um exemplo que o nosso antigo pastor, ele dava, ele dizia assim, olha, o líder é como se fosse a pessoa que está dirigindo o carro.
Quem está dirigindo o carro está sendo conduzido para aquela direção e está conduzindo as pessoas que estão consigo, não é verdade? Só que é normal quando a gente está dirigindo o carro que o que está aqui do lado fala, cuidado, vai bater. O outro lá atrás vira para a esquerda, o outro vira para a direita. Então, tem líder que se ele for, de fato, se basear somente nas ideias dos seus liderados, dos seus subordinados, ele vai acabar sofrendo um acidente. Você que está dirigindo o carro, você tem a responsabilidade nessa condução, não são os outros. Então, você é que será cobrado. Por isso que é importante você entender que você, como líder, é como aquele que está dirigindo o carro. Você ouve, mas não necessariamente você acolhe tudo. Você vai sempre buscar na fonte que é Deus. Senhor, realmente é isso que eu devo fazer? É aquilo? Qual direção? E aí é que está um outro detalhe, né? Quando as nossas sugestões, como liderados, elas são recusadas, será que a gente fica empurrado? Será que a gente fica com raiva? Aí é que nós precisamos entender esse princípio de autoridade espiritual. Eu dei uma orientação, de repente, para o meu líder, legal, fiz a minha parte. Mas quem tem que decidir é ele, porque a responsabilidade está sobre ele, porque ele é que será cobrado disso. Então, o líder, ele tem sim que ter o espaço para que ele possa decidir. Ele vai ouvir os seus liderados, é legal fazer isso, mas ele precisa decidir, e quando ele toma uma decisão que de repente for diferente da sua opinião, que você tenha maturidade, que você não receba isso com agressões, nem com traumas. Tem pessoas que saem da igreja, tem pessoas que ficam com raiva do pastor, da pastora, do líder. Não seja essa pessoa, seja uma pessoa que reconhece que o seu líder ele está ali enxergando às vezes coisas que você não está enxergando. Sabe por quê? Porque às vezes você está focado no seu grupo missionário, você está focado na sua célula, né, no grupo específico que você está tomando, que você está à frente, mas o líder ele tem uma visão geral da igreja, e o líder ele é o anjo da igreja, falando aqui quanto a pastor, tá bom? Mas dentro de qualquer segmento, o líder de uma empresa, o líder dentro de uma instituição de ensino, ele está enxergando coisas que às vezes nós não estamos enxergando. Nós precisamos entender que ele está olhando para o objetivo geral, tá? Em regra. E aí, o líder ele precisa, antes de tudo, dar o exemplo, né? Tomar a iniciativa. É claro que o líder é aquele que influencia, então ele é a pessoa que toma a iniciativa, que dá o exemplo. Ele não pode ser somente aquele que cobra, ele tem que ser aquele que é referencial. Ele precisa cuidar do grupo, ele precisa buscar o bem e o objetivo coletivo, queridos. Liderar é servir. Então, eu não lidero para o meu interesse próprio, né? A verdadeira liderança é aquela que serve, aquela que objetiva o bem em comum das pessoas. A palavra autoridade, ela deriva da palavra grega, isso cai na prova, viu? Exousia. Olha só esse sentido, né? A palavra autoridade, ela deriva da palavra grega, exousia, e você percebe lá em Romanos 13:1 que só Deus tem toda a autoridade. Por isso, nós vamos aprender aqui na nossa aula introdutória, aqui na aula 1, sobre definição de autoridade, que existe a chamada autoridade direta. Qual é essa autoridade? É aquela que emana do próprio Deus. Então, Deus ele tem toda a autoridade, né? E essa autoridade é chamada de autoridade direta. Porém, para realizar a sua vontade, ele delega a sua autoridade aos homens. Então, olha só que princípio poderoso. Deus, que é o que detém toda a autoridade, todo o poder, ele delega a sua autoridade aos homens para que eles possam exercê-la. Legal? Então isso aqui é muito importante, eu quero ler com você rapidamente, que está em Romanos 13:1 e em Amós 3:7. Em Romanos 13:1 diz, aquilo que nós já lemos até inicialmente, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E agora vamos ler Amós 3:7. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Interessante aqui esse texto porque nós percebemos que Deus, ele se manifesta por meio dos seus servos, né? Isso aqui não é só Antigo Testamento, viu, queridos? Você vê no Novo Testamento Deus se manifestando por meio da sua igreja, por meio das suas autoridades, por meio dos apóstolos, dos discípulos. Não significa que Deus escolheu um grupo seleto de pessoas, pelo contrário, nós somos sacerdócio real, ou seja, nós somos nação santa, povo eleito, escolhido por Deus. Você também é uma autoridade dentro da área onde você está, né? Se você é um pai de família, uma mãe, você é autoridade na sua casa. Você é um líder na sua igreja, você é autoridade na sua igreja. Você é um empresário, você é autoridade na sua empresa. Então, nós exercemos autoridades em diversas áreas, tá bom? Mas é importante nós entendermos que existem figuras de autoridade, mesmo que nós sejamos, existem figuras de autoridade também sobre nós. E isso daqui é importante nós compreendermos. Liderança. Segundo ponto, uma questão de organização. Muitas vezes a relação autoridade e submissão ela é confundida com o confronto entre poder e impotência. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de lidar com a autoridade porque a mente delas está deturpada. Escute bem isso que eu estou falando para você. Porque dentro da mente delas é como se fosse uma medição de força.
É o confronto entre poder e impotência, o fraco e o forte, né? O autoritário e o que renuncia, o que é abnegado, o que é submisso. É uma distorção do conceito de Jesus de autoridade, porque não é esse conceito que o Senhor nos traz. Quando nós entendemos que a nossa liderança ela existe ali para o nosso bem, é uma questão de organização, é uma questão de cuidado de Deus conosco, nós vamos ter uma visão diferente das autoridades. A liderança existe para que o grupo tenha direção, mas para isso acontecer nós precisamos nos submeter à nossa liderança, à direção que Deus dá à nossa liderança. Não significa que um é mais importante do que o outro, pelo contrário, cada pessoa tem o seu papel no corpo de Cristo. Na verdade, ambos precisam um do outro, pois são uma equipe. Isso aqui é algo que nós usamos muito na nossa igreja. Olha, gente, nós somos uma equipe. E agora, já praticamente encerrando nessa nossa aula brevíssima, eu quero compartilhar com você alguns tipos de autoridade, porque isso aqui vai fazer todo sentido nas nossas próximas aulas, tá bom? A autoridade direta é a autoridade de Deus. Não falamos para você que Deus, ele que detém toda a autoridade, ele delega a homens. Então, a autoridade direta, ela provém de Deus. Deus, existe, toda a autoridade está no próprio Deus. A autoridade natural é o conhecimento ou habilidade em determinada área. Então, isso daqui é autoridade quando você tem autoridade no assunto. Por exemplo, um cientista, né, numa determinada área, vamos imaginar na pesquisa de embriões, ele é autoridade naquele assunto. O professor, o pesquisador, né, o pastor em determinada área, o líder, ele é uma autoridade naquele assunto. Então, aqui é uma autoridade natural. A autoridade eleita é a liderança escolhida pelos liderados. Aqui essa autoridade eleita é mais ou menos o que nós vemos no nosso cenário político. Nós sabemos que nós somos uma democracia e nós elegemos os nossos representantes. Então é liderança escolhida pelos liderados. Aí talvez pule alguém no nosso meio e diz assim, mas eu não escolhi. Eu não concordo com fulano. Eu não gosto da liderança do fulano, querido. Aprenda a respeitar a autoridade independente da sua opinião ou do seu gosto, ou do seu consentimento. Porque quando nós entendemos que nós vivemos um Estado democrático de direito, significa que, de fato, é o governo do povo. Então, é o povo elegendo os seus representantes. Você pode não concordar com o representante A, B ou C, mas ele foi eleito, né, de forma democrática. Portanto, ele é uma autoridade eleita. A autoridade delegada é a autoridade transferida hierarquicamente. Isso aqui é o que acontece, por exemplo, no nosso meio ministerial. A autoridade delegada é aquela transferida hierarquicamente. É natural que o pastor levante outros pastores, levante líderes de célula, levante equipes de diaconato e assim por diante. Levante líderes do Ministério de Teatro, do Ministério de Louvor, do Ministério de Dança. Eles são autoridade delegada, porque alguém, uma liderança, lhes delegou aquela autoridade. Também são autoridades. Autoridade imposta é autoridade exercida por meio da força, que é uma autoridade negativa. Isso poderá significar a existência de uma falsa autoridade ou ocorrerá como resposta à resistência a uma verdadeira autoridade. Então, isso aqui é geralmente quando nós vemos aquelas situações, né, no qual as verdadeiras autoridades estão sendo depostas por outras que se rebelam, né, e que usam do meio da força para se prevalecer como autoridade, tá? Aqui geralmente caracterizada por uma falsa autoridade. Algumas vezes o uso da força ele pode ser legítimo, porque quando eu falo aqui de autoridade imposta e uso da força, a gente pode facilmente confundir, né, e pensar, toda autoridade então que usa força, ela é uma falsa autoridade? Calma. Algumas vezes o uso da força ele pode sim ser legítimo. Vamos pegar alguns exemplos aqui que, na nossa sociedade, por exemplo, né, a força policial, por exemplo. Estou conseguindo tirar essa tela daqui, Jesus. A força policial, né? O policial ele pode se valer de força para conter uma pessoa, por exemplo, que está procurando se evadir ou procurando se levantar contra a autoridade policial? Pode, claro. Os pais com os filhos. O pai ele tem o direito sim, de disciplinar os seus filhos dentro de um limite, né? Claro que ele não pode espancar o filho, ele não pode tirar a vida do filho, isso é errado. Mas ele tem sim um poder de usar a força, né? Dentro de uma medida de equilíbrio para poder educar aquele filho. Contudo, todas as autoridades que usam forças, elas são limitadas, elas não são irrestritas. Portanto, essa daqui nós encerramos a nossa aula de hoje entendendo a definição de autoridade espiritual. Para que nós possamos entender, na verdade, quais são os tipos de autoridade, o que é autoridade e basicamente quais são esses tipos de autoridade. E eu já espero você na nossa próxima aula. Legal? Te aguardo lá.